Obrigado porque há 2017 anos depois o Senhor continua falando. E a sua doce voz. Oh, muito obrigado por tua doce voz. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco. Que a tua palavra, Senhor, agora nos ajude a iniciar mais uma semana desafiadora. Em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Nós precisamos ser uma igreja de oração incessante. Diga amém. Diga, precisamos ser uma igreja de oração incessante. Deixa eu dizer para você, irmão e irmã querido, nunca houve em nenhum tempo na história uma mudança de tempo sem o poder da oração. Você não ouviu? Eu vou repetir. Nunca houve nenhum tempo mudança na história sem a intervenção da oração. Oração prepara um tempo novo. Diga, oração prepara tempo novo. A oração traz as realidades espirituais à existência. A oração é poderosa para acalentar o nosso coração, para pacificar o nosso coração, para nos confortar enquanto nós esperamos. Oração é essencial. Oração é a respiração da vida cristã. Diga amém. Amém. É o inspirar e o expirar de todos os dias. É impossível sermos cristãos vitoriosos sem o exercício da oração. Mas não é apenas oração, não é apenas um momento, não é apenas uma ocasião. O grande problema é que nós usamos a oração como aquela caixinha de incêndio que tem nos prédios, nos hotéis. Lá está escrito: quebre apenas em caso de incêndio. Então nós usamos a oração apenas nas situações difíceis, quando poderíamos pavimentar a nossa cidade. Eu dizer para você uma coisa: a nossa cidade poderia ser muito melhor asfaltada pelo poder da oração. Nós poderemos ter tudo melhor através da oração. Estava ouvindo o testemunho de uma missionária e uma intercessora coreana, Coreia do Sul. Eu tive o privilégio de estar ali. É um lugar onde a oração faz parte do dia a dia da igreja. A igreja acorda todos os dias às 4 da manhã. Eu fiquei num hotel bem do outro lado da igreja do pastor Poencho, a maior igreja do mundo, mais de 1 milhão de membros. 4 horas da manhã, frio terrível. Eu com os colegas pastores brasileiros, eu muito animado para orar, e eu dizia para eles: vamos orar. E eles diziam: ora por mim. E eu levantava, atravessava aquela rua, um frio de doer. E quando eu chegava do outro lado, a gente sempre acha: nossa, eu sou um herói, chegando 4 da manhã. Quando eu entrava na igreja, a igreja estava absurdamente lotada. Crianças, homens, mulheres orando, criancinhas com os joelhinhos dobrados nos bancos. E lá não era... Algumas reuniões de orações nossas no Brasil é assim: você conta um caso, outro conta outro, outro conta outro, outro conta, e aí no final faz uma oração milimétrica. Mas lá não, lá é assim: você chega às 4 horas,
o pastor abre e começa a orar. 7 da manhã, a campainha toca. Quando eu entrei ali, parece que eu estava numa colmeia. Era um e eu só aprendi com uma palavra, a única palavra que eu aprendi: tio, tio. E eles oravam: tio, tio, tio. A única palavra que eu aprendi, porque eles clamavam dizendo: Senhor. A única palavra. Eles oravam de 4 horas até às 7 da manhã. Aqueles homens nas suas limusines, grandes empresários, homens e mulheres de negócios, profissionais liberais, homens de todas as espécies. De 4 às 7 da manhã, todos os dias. Todos os dias, Coreia do Sul acorda às 4:30 da manhã. Ah, deve ser essas igrejas pentecostais de oração? Não, batistas, presbiterianos, metodistas, todas as igrejas daquele lugar levantam às 4 da manhã. Isso virou um hábito, é o modus vivendi deles. Eles não vivem sem oração. O que o Brasil consegue passar sem oração, eles não conseguem viver sem oração. E então às 7 da manhã, o pastor tocava aquela campainha, naquele auditório gigantesco, 25 mil pessoas, mais anexos de 10 mil, outro de 10 mil, outro de 20 mil, e aí todos saíam, já era dia, e começava aquele lugar. Nós precisamos viver a oração, não como uma opção. Estão chegando dias sobre a terra que a oração precisa se tornar uma questão de vida ou morte. Vida ou morte. O pastor Sam Tippett, um pastor batista que Deus usou para trazer avivamento nos países na época da cortina de ferro, ele disse que a grande diferença entre a oração em outros tempos e em tempos de perseguição e de crise é que aqueles que oram na crise, que oram debaixo de perseguição, para eles oração não é uma opção, oração é uma questão de vida ou morte. Amém? Oração é como inspirar e expirar. É impossível viver uma vida vitoriosa sem oração. Diga: é impossível viver uma vida vitoriosa sem oração. Por isso que há muita vida cristã medíocre, empurrada, se arrastando, porque são vidas cristãs que querem ser vividas sem oração. Vamos lá o que diz a palavra de Deus em Atos capítulo 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os matar, fazendo passar a fio de espada Tiago. Diga: Tiago morreu, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, o rei prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas, diga forte, mas havia oração incessante a Deus por toda a igreja. Queridos, quando a igreja ora sem cessar, coisas impossíveis se tornam realidade. Quando a igreja ora, diz a Bíblia, em primeiro lugar, que as cadeias se abrem. Quando a igreja ora, existe livramento. Diga amém. Diz a palavra do Senhor, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados. Diga: Pedro dormia. Olha para cá.
Só crente de oração dorme na véspera da sua morte. Só crente de oração dorme na véspera da sua morte. Eu ouvi um testemunho de um homem que se converteu na prisão através do ministério do reverendo Caio Fábio, e ele se tornou um homem de muita oração. Deus mudou a vida daquele homem. A esposa orava muito por ele, e um dia o reverendo Caio Fábio foi pregar naquele lugar, e aí ele recebeu um livro, leu aquele livro e se converteu. Tempo depois ele escreve ao reverendo Caio Fábio dizendo assim: reverendo Caio, eu estou crentíssimo. Aquele homem que era violento, aquele homem que maltratava a sua esposa, aquele homem agora, ele encontra o Senhor Jesus. E ele foi tão transformado que ele começou a ser um arquivo perigoso, por causa de tudo que acontecia, tudo que ele era testemunha dentro daquela penitenciária. E aí a história dele diz que ele começou a transformar-se tanto, e o testemunho dele começou a impactar tanto, que o diretor da penitenciária ficou preocupado. Ele chamou alguns e disse assim: olha, esse rapaz aí é um arquivo vivo, ele precisa morrer. Ele sabe muita coisa e agora ele está crente e eu estou preocupado. Então marcaram para numa certa noite entrarem lá e espancá-lo até a morte. Você sabe que isso acontece em algumas prisões do exterior, não no Brasil, mas eu estou falando do exterior, Europa e outros continentes. Então eles colocavam máscaras, jogavam uma manta em cima e batiam, não é, com bastão, até que ele morresse. Aquele homem entrou como todas as noites no seu cárcere, dobrou o joelho, orou e deitou. Quando ele deitou, as luzes apagaram, e então ele viu aqueles vultos entrando com vários bastões, todos encapuzados, e ele disse assim: bem, gente, eu vou aproveitar para me despedir de vocês, já fiz minha oração e agora eu vou deitar e dormir, por favor, senhores, fiquem à vontade. E aí ele deita e se cobre com a manta. No outro dia ele acorda: ué, estou vivo? E aí ele começou a indagar o que aconteceu. E as pessoas que o mataram disseram assim: ficou muito complicado matar o sujeito, porque ele se despediu de nós depois de orar, deitou, dormiu e roncou. Agora a gente lá pronto para matar, um olhava para o outro e ninguém tinha coragem. Esse sujeito estava tranquilo demais para morrer, estava feliz demais, deitou, dormiu e roncou. Escute, só a oração é capaz de nos dar livramento nos momentos mais difíceis. Por isso a igreja orava, e a Bíblia diz que Pedro estava trancado, um soldado acorrentado do lado, outro do outro, e lá fora quatro guarnições de 4 soldados, 16 pessoas. Mas a Bíblia diz que de repente veio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, e tocando ele no lado de Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. Então caíram as cadeias das mãos de Pedro. Quando a igreja ora, existe livramento. Deus livra quando a igreja está clamando, quando a igreja intercede. Nós somos guardados pelo Senhor. Segunda coisa, diz a Bíblia: então o anjo tocou e disse assim: ciste, calça, sandália. E assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me.
A segunda coisa que a Bíblia nos ensina, quando uma igreja ora incessantemente, é que a autoridade volta para os ombros. A capa aponta para a autoridade. Por isso que a capa, ela sempre guarda os ombros e ela guarda as costas. Os ombros na Bíblia são o lugar onde repousa a nossa autoridade. Tem militares nesse lugar aqui. Todo militar, os militares, as condecorações eram colocadas nos ombros, nos lauréis. Todas as condecorações eram sobre os ombros. Isaías, falando de Jesus, no capítulo 9 do seu livro, ele diz que o governo está sobre os seus ombros e o seu reino não terá fim. Amém, queridos? Então, quando as cadeias se soltam, porque há uma igreja orando. Pedro está preso, mas uma igreja está orando. As cadeias se soltam, as portas se abrem e ele começa a sair daquele lugar. Mas o anjo diz: não deixe a capa. Aquela capa era a autoridade. Quando a igreja ora, a autoridade vem para os ombros da igreja. Quando a igreja ora, a autoridade. Existe autoridade. Sabe uma das coisas que a igreja precisa restaurar? É a autoridade. Eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todas as obras das trevas. Eu fico preocupado quando eu vejo alguns crentes com medo de despacho, com medo de macumba. O crente infeliz da vida, aleluia, glória a Deus, que todo mundo deve ver. Ai, Senhor Jesus, ai, 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 meu Deus, ai, ai, ai. Um crente foi expulsar um demônio, e aí ele chegou, aquele demônio bravo, e ele disse para ele: em nome de Jesus eu te digo, sai dele. E o demônio disse: eu saio dele e entro em ti. E ele disse: então fique onde você está. Sabe o que é isso? Quando a igreja não tem autoridade. Mas quando a igreja ora, sobre os seus ombros existe autoridade. A igreja tem autoridade para ligar e desligar. A palavra do Senhor diz: tu és Pedro, e sobre a tua declaração edificarei a minha igreja. Não é sobre Pedro, é sobre a declaração de Pedro. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: sobre esta palavra eu vou edificar a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A chave do reino. Estenda as mãos para frente aí, queridos. Estenda as mãos assim. Eis que o Senhor vos deu a chave do reino. O que você ligar será ligado nos céus. O que você desligar será desligado em nome de Jesus. Pode glorificar o Senhor. Pastor Luiz Moraes, pastor amigo nosso lá no Rio de Janeiro, ele contou que uma manhã ele ia abrindo a porta de trás da casa, a porta da cozinha, quando ele ia saindo, um vizinho seu preparando um despacho com uma foto dele. Ele olhou e disse assim: não está boa essa foto, vou pegar uma melhor. Ele fala assim, né, tonitruante. Ele falou: espera um pouco, essa está antiga, vou buscar uma atual. E o homem saiu correndo. O Senhor nos deu autoridade. Quando a igreja ora, a autoridade volta para sobre os seus ombros. Autoridade para repreender o mal, autoridade. Um dia desses nós estamos orando aqui, foi um domingo de manhã, um dia de semana, começamos a orar. Eu disse: meu Deus do céu. A igreja começou a orar e nós dissemos: se há alguma coisa aqui que ainda impede, manifesta
feche. Meu irmão, eu pensei que eu estava na Igreja Universal do Reino de Deus, numa sessão de descarrego, mas foi tanta gente gritando e tanta coisa acontecendo. Querido, você não precisa mudar de igreja, você precisa mudar de posição. A minha igreja não tem muito poder, muita unção, eu vou trocar. Quem precisa ser transformado é você. Você é a igreja. Se você começar a orar, a autoridade volta sobre os seus ombros, a capa é recolocada sobre você, e você vai começar a ver as coisas que você não tem visto. Quantos dizem amém? Vamos adiante. Quando a igreja ora, há livramento. Quando a igreja ora, a autoridade é devolvida. Mas quando a igreja ora, versículo 9: então, saindo Pedro, seguiu o anjo, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Diga: quando a igreja ora, há livramento. Quando a igreja ora, há autoridade. Diga: quando a igreja ora, o sobrenatural torna-se realidade. Você já imaginou? Pedro acorda de noite, ele pensa que está sonhando, e o anjo diz: vem Pedro, põe a capa. Eu tive uma experiência dessa no jardim da nossa casa. Numa madrugada, eu ouvi uma voz e disse: levanta, vai para o jardim. E eu acordei, não vi ninguém, eu ia saindo, e aquela voz disse: volta, põe no casaco, está frio. Eu falei: meu Deus, essa voz não é de Macapá, porque ela disse que está frio lá fora. Deve ser uma voz de Gramado, Canela, Campo do Jordão. Deve ser um anjo de outro estado. E aí eu fui e coloquei o casaco, e quando eu abri, queridos, uma neblina, a coisa mais linda do mundo. Eu tive vontade de acordar a família para mostrar como é Campos do Jordão. Uma neblina linda, maravilhosa. Quando a gente começa a orar, prepare-se, porque as coisas sobrenaturais, elas começam a se tornar realidade na nossa vida. Elas começam a tornar-se realidade na nossa vida. Elas começam a fazer parte do nosso dia a dia. Elas começam a acontecer de forma corriqueira. Tem crente há anos na igreja, um milagre, meu Deus, um milagre, procurando um milagre. Sabe por que você não vê milagres? Porque não ora. Porque quando a igreja ora, o supranatural se torna natural na nossa vida. A Bíblia diz que Pedro agora está seguindo o anjo. Mas vem Pedro, vem conversando com o anjo. Já botou a capa, meu filho, olha aí, isso, segura, amarra a capa, vamos lá. O mundo sobrenatural participando da nossa vida. Deus quer fazer isso em nós, diga amém. Então, versículo 10: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Agora o anjo dizia: vem Pedro, as portas iam abrindo, mas eles chegaram no portão principal para a cidade, e a Bíblia diz assim: e ao chegar no portão que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. Diga assim: quando a igreja ora, portas se abrem automaticamente. A gente não precisa forçar a barra. Quando a igreja ora, as portas se abrem. Deus é o que abre e ninguém fecha, é o que fecha e ninguém abre. O que a igreja precisa fazer? A igreja precisa orar. Paulo diz a Timóteo no capítulo 2, a partir do versículo 1: quero antes de tudo que vocês orem, intercedam, supliquem, clamem, rendam graças a Deus. Eu aprendi que a gente consegue passar o dia inteiro orando, porque ao invés de murmurar, ore. Ao invés de falar mal de alguém,
interceda. Diga, ao invés de murmurar, ore. Ao invés de falar mal do outro, interceda. Sabe qual é a melhor solução para fofoca? Alguém chega com você, porque fofoqueiro é carnal. Ele é carnal. Ele gosta de uma carne ficina. Ele gosta de um circo pegando fogo. Então ele chega para você assim: mana, tudo bem? A paz está firme? Lá na Reviver? Oi, irmão. Oh, meu Deus, misericórdia. Aleluia. Seu irmão está bem? Então deixa. Aí você diz assim: o que é, gente? O que é? Não, você está bem, está bem. Quero escandalizar o irmão. Deus me livre disso. Sabe qual é a melhor maneira? Querido, a meu respeito. Então vem cá, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, esse amado tem algo a meu respeito, a respeito dos outros. Ore. A melhor maneira de sarar a fofoca não é nem deixando de ouvir, é sabendo usar armas espirituais para destruir a maledicência. Eu vim falar aqui porque o pastor José, venha cá. Deus, em nome de Jesus, eu e meu irmão agora, ele está trazendo um pedido de oração pelo pastor José. Agora, em nome de Jesus Cristo, pronto, você acaba com a maledicência. Quantos dizem amém? Quando a igreja ora, nós abrimos portas que estão fechadas. Eu lembro do pastor Cho contando que a igreja ficou endividada quando eles estavam construindo lá na Coreia. A igreja é a coisa mais linda, irmãos. Eu tirava foto, parecia uma formiga perto da igreja. E aí um dia ele pensou em tirar a sua vida. O oriental, ele é muito preocupado com a sua honra. A igreja estava endividada na construção, era um prédio gigantesco. Ele tinha nessa época uns 5 ou 10 mil membros e estava fazendo uma coisa monstruosa, não tinha mais dinheiro. E ele foi lá para o alto, ponto mais alto da igreja, e disse: eu vou acabar com isso, porque eu morro, limpo a honra, a igreja fica isenta. Mas o oriental também é muito responsável. E ele lembrou que tinha uns documentos que precisava assinar antes. E ele falou: não vou me matar antes dos documentos assinados, pelo menos eu vou deixar tudo assinado. E quando ele está assinando, Deus fala com ele: você é um homem ou o que você é? E ele tomou um susto. E ele se humilhou e disse: Senhor, eu errei, eu levei a igreja por um caminho, eu disse que era fé, eu fiz loucura. E ele disse assim: eu vou te levar diante da solução. Ele: o que eu faço, meu Deus? O que eu faço? E o Senhor disse: amanhã você vai até o Banco Central, eu vou prover o que você precisa. E aí ele falou: mas como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? E aí ele chegou e sentou. Como é que se fala com um diretor? Como é que se fala com alguém dessa magnitude? E ele estava sentado lá, orando. E aí as portas fechadas. Alguém saiu e disse: a quem eu devo anunciar? Ele falou: pastor Paul Cho. E ele: da parte de quem? Ele pensou, e o Espírito Santo disse: diga que é da parte do rei. Ele levantou e disse: da parte do rei. As portas se abriram para ele. Ele entrou naquele lugar, sentou e disse ao gerente: o que o senhor acha de amanhã ter 10 mil contas novas nesse lugar? O gerente falou: 10 mil contas, gente, em Macapá, 10 mil contas novas no dia, qualquer banco ia querer ter, sim ou não? 10 mil.
pessoas mortas. E ele disse: a nossa igreja precisa de um socorro agora. Que garantiu o Senhor me dá? Amanhã nós teremos 10.000 novas contas aqui. No outro dia, aquela porta que se abriu estava recomeçando a construção daquele lugar. Quando a igreja ora, não há portas fechadas. Não há portas fechadas. Quando a igreja aprender o caminho da vitória, tem gente que quer comprar o céu abrindo portas, dando dinheiro. Mas eu quero dizer a você, a resposta de Deus é para aqueles que se relacionam com Ele. Eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. E tu entra para o secreto do teu quarto, e o teu Pai que te vê em secreto te responderá. Você pode glorificar ao Senhor, querido? O nosso Deus é um Deus que responde. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor livra. A oração consolida a nossa fé. Há muitos de nós que estamos fraquinhos e sabem como seremos consolidados através da oração. Há 30 anos atrás, há 34 anos atrás, eu começava o meu ministério com uns poucos rapazes e moças. Nós éramos extremamente pobres, não tínhamos nada. Não tinham carrões na porta da igreja, não haviam pós-graduados, doutorados, mestrados, todo mundo começando a vida. E a nossa grande arma era a oração. Eu quero dizer para você que está em Reviver esta noite, a sua história não começou agora. Há 30 anos atrás nós orávamos por essa igreja. Há 30 anos atrás nós entrávamos pela noite, cruzávamos e amanhecíamos o dia. E a nossa vida era orar pela sua vida, que ainda nem existia. Mas quando a igreja ora, Deus traz à existência as coisas que não existem. Há 30 anos atrás eu fazia parte de uma denominação extremamente tradicional. A gente não podia orar se chorasse era emoção, se levantasse a mão era exagero, se aplaudisse estava maluco. E a gente orava secretamente. Eu, pastor da igreja, com alguns jovens, íamos orar secretamente e nós dizíamos: dá-nos uma igreja um dia que seja livre para te adorar, livre para pular, livre para saltar, livre para te buscar, livre para subir os montes. Gere uma igreja, e em oração nós já gerávamos a sua vida. Nós dizíamos: Senhor, traga a esta cidade uma liberdade, livra-nos da religiosidade, nos dê, Senhor, o levantar de mãos. A pior coisa do mundo é a gente cantando cântica de adoração, não podia chorar, que era fanatismo, não podia levantar as mãos. Nós cantávamos: levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Era assim, ó: levantemos nós, os mais ousados, para glorificar o Rei Jesus. E aí nós dizíamos: dá-nos uma igreja que faça assim: levantemos nossa. Aleluia! Levante as mãos e cante isso. Rei Jesus, adorar, adorar o Rei Jesus, Senhor.
Quando a igreja ora, há livramento. Quando a igreja ora, as prisões se abrem. Quando a igreja ora, a autoridade lhe é devolvida. Quando a igreja ora, o que é sobrenatural passa a ser natural sobre a vida da igreja. Nós estávamos adorando uma manhã dessa, a irmã Luísa, doente, não podia se mexer, entrevada, e de repente ela levanta as mãos e começa a adorar e a chorar, e todo mundo olhar para ela, ela disse: eu estava muito ruim e o Senhor me curou neste momento. Quando a igreja ora, o sobrenatural passa a conviver conosco. Quando a igreja ora, as portas se abrem. Quando a igreja ora, o avivamento vem. A Bíblia diz que eles oravam, e enquanto oravam, tremia a casa, tremia aquele lugar. E havia um alvoroço entre todos, porque nenhuma cidade consegue ficar a mesma quando se levanta uma igreja que ora. Nesses dias nós vamos receber aqui o pastor Gustavo e a pastora Ziláuria. Eles lideram um movimento chamado Casa de Oração, oração incessante 24 horas. Deus tem colocado no nosso coração esse grande desejo. Olhem, escute, olhem para cá. Eu não acredito que os esotéricos do mundo todo pagam uma fortuna para vir ao Amapá sem uma razão. Este lugar é estratégico. Esta madrugada eu estava com uma rede de amigos orando, e eu estava dizendo: é o único lugar no mundo que eu posso interceder pelo hemisfério norte, e os meus pés no hemisfério norte, eu posso pisar no hemisfério sul e interceder, eu posso botar as minhas mãos no hemisfério norte e no hemisfério sul. Eu estou no centro dessa terra. Nós estamos numa posição estratégica. Nós estamos numa cidade que chove constantemente. Isso é profético. Nós estamos numa cidade onde existe o maior rio do mundo. E isso é profético. E um dia desse eu postei. Vocês ainda não perceberam porque tantas bandeiras de nacionalidades passam diante de nós. Alguém colocou: é para ir para o Caribe? Aí o outro colocou: é para pegar nossa água. Não, isso é profético. É para abrir os nossos olhos de que nós somos um porto viável não só para a economia mundial, mas nós somos um porto de salvação para esta terra. O que precisamos fazer? Orar. Pastor Gustavo e pastora Ziláuria, eles fazem parte de uma missão chamada iHope. É uma missão que tem 40 mil casas de oração espalhadas por todo o planeta. 40 mil casas de oração. Eles vão ministrar para a gente um workshop sobre isso. É oração incessante. Eles têm turnos de oração 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles estão sempre se antecipando a todas as tragédias. Nós estamos sempre tocando o sinalzinho de emergência. Quebre em caso de incêndio. Mas Deus, nesses 20 anos, está trazendo um tempo novo sobre a vida de Reviver. Há um tempo novo vindo sobre nós. O Senhor disse que Ele coloca água no deserto, nos lugares ermos, nos lugares secos. Vai brotar coisa nova em nome de Jesus. Deus nos dará caminho no deserto.
Deus fará saídas. Deus nos dará novas estratégias. Nós vamos ser a igreja que Macapá necessita. Nós seremos a igreja que esta cidade necessita. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Eu não sei quantos nessa noite estão como Pedro, sentindo-se encarcerados. Quantos estão esta noite como Pedro, sentindo-se vigiados, tolhidos, sentindo-se solitários, sentindo-se sem saída. Mas nessa noite há uma igreja que ora. E se você precisa de uma saída, de uma resposta, de um milagre, esse é o momento. Essa é a hora. Em nome do Senhor Jesus. Se você tem um motivo de oração por sua vida ou pela vida de alguém, em nome do Senhor, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos orar.